De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Muito bem, já estamos no ar com o De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Sexta-feira de carnaval e a gente está aqui com as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Eu sou Wesley Gamaliel, lembro que você pode e deve ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo por aqui no nosso canal do YouTube. Curta em gostei, clique em gostei, compartilhe o nosso conteúdo com todo mundo também. Já que é carnaval, quem está na Avenida da Informação das principais notícias e vai trazer os destaques para a gente é você, Marcos Aurélio de Carvalho. Isso, para o samba não atravessar, mas existe um samba que atravessa um enredo que precisa ser modificado. Wesley Gamaliel, Aguinaldo Borcati, telespectadores do nosso De Olho na Inclusão. Me refiro aos livros didáticos em braille nas escolas. As crianças cegas são sempre prejudicadas, não é de hoje, por esse problema. Os livros didáticos em braille chegam muito depois dos livros didáticos das demais crianças. O que fazer para mudar esse quadro? Qual é o cenário em países próximos do nosso? Como resolver, como reverter essa questão a partir da pressão da sociedade civil? Beto Pereira, Regina Fátima Caldeira, Adilson Corlassoli são as pessoas que vão falar hoje sobre esse assunto. Uma aula, hein? Convido todo mundo a acompanhar uma verdadeira aula sobre o atual cenário e o que a ONCB está fazendo para reverter esse cenário. Já já, Wesley. Ele também está na avenida, o nosso mestre-sala da informação, Aguinaldo Borcati. Quase que eu te chamo de Gustavo Torniero. Quais são os seus destaques do programa de hoje? Pois é, Wesley, estamos por aqui já em ritmo de carnaval e no ritmo das boas notícias. Olá para você, olá Marcos Aurélio de Carvalho. Para você, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Vamos lá para os meus destaques, então. No compasso dos direitos e garantias fundamentais, a Justiça do Ceará garante direito de aquisição de passagens gratuitas de ônibus interestaduais pela internet para pessoas com deficiência. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes dessa decisão. E mais, a Microsoft lança curso de capacitação voltado a pessoas com deficiência na área de tecnologia. Quando? Como faz para se inscrever? Daqui a pouco eu falo aqui no De Olho na Inclusão. E vou falar também sobre uma notícia boa dos esportes paralímpicos. Nossa seleção feminina de goalball recebe convite para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Wesley, é só você me chamar que eu trago todos os detalhes. Vá se aquecendo aí, que daqui a pouco você está de volta com todas essas informações, todos esses destaques aqui no nosso De Olho na Inclusão. Você que acompanha a gente, pode participar aqui no nosso chat ou mandar mensagem no nosso WhatsApp, é o 11920061342. Vou eu aqui para o primeiro destaque do nosso programa. ONCB alerta, crianças cegas ficam meses sem livros didáticos. Eu pensava que isso aí só acontecia quando eu estudava. Faz 15 anos que eu saí da escola, passei por isso, mas está acontecendo ainda. O Marcos Aurélio de Carvalho traz o que falou o nosso presidente aqui, Beto Pereira, em Brasília. É isso mesmo, Wesley, Aguinaldo e você que acompanha a gente no De Olho na Inclusão. Beto Pereira é representante da ONCB, o nosso presidente, entre outros conselhos e órgãos no CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aliás, mandaram um grande abraço para Marina Ponivas, curitibana, como ela mesma costuma definir no LinkedIn dela, mulher, cis, lésbica, feminista, batuqueira, assim que ela se define no LinkedIn, formada em psicologia pela PUC do Paraná. Muito bom saber que Marina está agora à frente do CONANDA. Pois bem, então o presidente do ONCB, Beto Pereira, participou da 322ª Assembleia Ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E na quarta-feira, de manhã, a presidente do Conselho, Marina Ponivas, foi empossada, então, com a presença do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, do secretário nacional da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira da Silva, entre outras autoridades. Foi
também uma oportunidade para o nosso presidente da UNCB se pronunciar sobre a questão dos livros didáticos em braille. Beto Pereira fez um pronunciamento que vocês vão ouvir agora e, além disso, aproveitou a ida a Brasília para conversar com o ministro Silvio Almeida, para conversar com Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o pessoal do Ministério da Educação, sobre esse quadro que, como disse você, Wesley, entra ano, sai ano e não se modifica. Os livros didáticos em braille chegam muito depois dos livros didáticos para as demais crianças. Vamos ouvir o que disse Beto Pereira em plenário. Vocês vão reparar que tem um som do plenário do Conselho e sobre outros assuntos, mas o principal dessa fala de 5 minutos de Beto é o tema dos livros didáticos em braille. É a fala de quarta-feira passada, dia 7, no Conanda. Bom, boa tarde, conselheiros, conselheiras, convidados, internautas, adolescentes também do CPA. Tenho 1,76 de altura, pele parda, cabelos raspados, uso óculos escuros, uma camisa polo branca, um logotipo da Organização Nacional de Cegos do Brasil, calça jeans e sapato preto. Primeiramente, queria cumprimentar o secretário Cláudio pela gestão, frente a esse conselho, sempre dialogando, sempre articulando com a sociedade civil e governo, nessa retomada da participação cidadã, democrática e republicana. Queria cumprimentá-la, Marina, pela eleição, pela posse, na manhã de hoje, nossa presidenta. Marina, aqui nesse processo também, sempre articulando, dialogando com a sociedade civil, fazendo essa interlocução com o governo. Gostaria de fazer 3 questões bem rapidamente. A primeira, perguntar para os jovens adolescentes do CPA. É claro, é óbvio que o material didático para os alunos tem que ser dado, oferecido gratuitamente nos primeiros dias de aula e, logicamente, as pessoas sem deficiência recebem esses materiais nos primeiros dias, correto? Quem não tem deficiência, quem recebe o livro em tinta, recebe na primeira semana, na segunda semana no máximo, enfim, no início do ano letivo, certo? É comum, né? Pergunto isso porque nós, na nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil, todo ano, e esse ano não é diferente, recebemos informações, reclamações de mães, de pais, de organizações, que crianças cegas e com baixa visão chegam a receber seus materiais didáticos, seus livros, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses depois do início do ano letivo. E é impossível a gente pensar em uma educação inclusiva com esse gap, com essa lacuna. Crianças não estão recebendo, adolescentes também não, materiais didáticos em braille e nem ampliado nas escolas. Eu estive semana passada no MEC, conversei com o DEST, responsáveis pela Secretaria de Educação Inclusiva. Hoje fui dar um abraço no ministro Silvio, também sussurrei no ouvido dele essa importância. E Cláudio, ele pediu para falarmos contigo também, para eu envolvermos nisso. Eu falei, não tenha dúvida, além do Cláudio, a Marina, nossa presidenta, e vou falar também com a Ana Paula, da Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência, porque é inadmissível, sabe, secretário Cláudio, presidenta Marina, conselheiros e conselheiras, jovens do CPA, pessoal da Flaxo, que nós, em 2024, com tanta tecnologia, com tantos recursos, as crianças não estejam recebendo os livros no mesmo tempo que as crianças sem deficiência. E aí eu trago sempre um caso de uma psicóloga, uma amiga nossa, que perguntou para uma criança cega: o que você mais gosta na escola? De estar com meus amigos, com todos, com e sem deficiência. E o que te deixa mais triste na escola? E esse garoto de 11 anos respondeu: não receber o livro em braille junto, no mesmo momento que as outras crianças. Não dá mais para a gente tolerar, aceitar esse tipo de coisa. A gente precisa aproveitar. Estamos com um governo democrático, que conversa, que dialoga, para definitivamente resolver essa questão. A segunda questão, já encerrando, presidenta, o ministro pontuou hoje, colocou algo que é muito caro. Tem gestores públicos negando a ciência, negando a vacina, principalmente, aqui eu tenho que trazer dados, no sul do país, dizendo que as crianças não serão, ou que não há necessidade, ou desencorajando a vacinação. Na minha opinião de cidadão,
deveriam ser responsabilizados por improbidade administrativa. Porque isso chega a flertar, não é? Com o crime. Não é negacionismo, é crime. Negar a ciência, não vacinar, deixar a população, inclusive as mais vulneráveis, sem a informação correta do quão importante é a vacinação. Nós estamos também discutindo isso lá na saúde, mas penso que esse conselho deva ter olhar de lupa para esse assunto em se tratando de crianças e adolescentes. E o último, a inteligência artificial, as tecnologias, as redes sociais. Me perguntaram segunda-feira lá na Mar, entidade base, se a inteligência, eu uso muito a inteligência artificial, eu gosto, uso, estudo, enfim, como sociólogo e jornalista, eu uso muito. Mas me perguntaram o quanto a inteligência artificial pode ser positiva ou negativa. Eu falei, pode ser 100% positivo e 100% negativo. Depende da utilização, da ética, da normatização e da regulamentação. Porque se ela não fosse, a gente não tivesse olhar nesse momento para esse assunto, nós vamos ter sérios problemas a médio prazo. Então é preciso também que esse conselho se debruce sobre essa questão da inteligência artificial, das redes sociais, que são terrenos férteis para o bullying cibernético, não é? E fortalecer esse contato, né, também com os conselhos estaduais, municipais, para que eles entendam um pouco mais o que é esse Conselho Nacional, as nossas habilidades e as nossas dificuldades, para que a gente se irmane cada vez mais e construa uma política cada vez mais justa, mais inclusiva e mais acessível. É isso. Obrigada, Beto. Pois é, aí está Beto Pereira, presidente da UNCB, e daqui a pouco aqui no nosso De Olho na Inclusão, vamos ouvir dois grandes especialistas no assunto Braille no nosso país. Vamos ouvir Regina Fátima Caldeira, diretamente de São Paulo, capital, e Adilson Corlassoli, diretamente do Rio Grande do Sul, diretamente de Porto Alegre. Detalhe, Beto Pereira, além de conversar com Silvia Almeida, com o MEC, com a Ana Paula Feminella, Beto já contou aqui para mim, eu estou transmitindo para todos nós aqui no De Olho na Inclusão, que a UNCB vai mandar um documento para as autoridades sobre a gravidade desta situação. Então daqui a pouquinho eu volto com dois ilustríssimos convidados que sabem muito sobre o Braille, a importância do Braille no Brasil. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então, aqui no nosso De Olho na Inclusão, agora é hora da gente falar do passe livre. Mais uma notícia: a Justiça garante direito de aquisição de passagens gratuitas de ônibus interestaduais pela internet por pessoas com deficiência. Aguinaldo Borcati, agora vai? Agora vai, pelo menos nesse aspecto que eu vou falar agora com relação à compra de passagens, aquisição de passagens pela internet. A decisão é da Justiça Federal do Ceará, que afirmou o direito de pessoas com deficiência e idosos de terem acesso pela internet a passagens com gratuidade ou descontos em viagens interestaduais, Wesley. Segundo a decisão, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deverá publicar uma regulamentação sobre o tema. A ação foi iniciada pelo Ministério Público Federal do Ceará em dezembro de 2020 e foi ter um desfecho só agora, em 31 de janeiro de 2024. A sentença transitou em julgado. Sabe o que isso significa? Eu vou te explicar direitinho. Não cabe mais recurso, o que torna a determinação válida e obrigatória em todo o território nacional. Segundo o Ministério Público, a exigência da presença dos clientes no guichê para a obtenção das passagens gratuitas é um ato de discriminação das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, que têm um direito a um atendimento prioritário e também o direito à gratuidade. A gente tem que ressaltar sempre que é de se lamentar quando a justiça tem que decidir a respeito de um direito elementar, de um direito fundamental, de um direito garantido. Por outro lado, a gente tem que ressaltar o bom trabalho, né, da 15ª Promotoria lá de Fortaleza e também a decisão do juiz da Vara Federal lá do Ceará, que então dá esse direito de gratuidade e poder pedir essa gratuidade, pedir a sua passagem através dos sites das companhias que trabalham com transporte interestadual, Wesley. É isso, Aguinaldo Borcati, com essa notícia, mais uma envolvendo passe livre. Nem quero comentar essa notícia mais, porque
Eu já não tenho esperanças, mas vamos voltar ao tema do atraso na entrega de livros didáticos em braille. Quais são as consequências para as crianças cegas e com baixa visão? É a entrevista que vem agora com Marcos Aurélio de Carvalho e 2 convidados que são referência no assunto. Wesley, Aguinaldo e telespectadores, vou fazer descrição da imagem. Neste momento, em uma única tela, aparecem 3 retângulos, 3 subtelas. Numa delas estou eu, na outra, ao meu lado, Adilson Corlassoli, na outra, Regina Fátima Caldeira. São nossos convidados muito especiais deste momento. São grandes referências no assunto, vão repercutir, inclusive, o que falou Beto Pereira na Assembleia Geral do Conanda, vocês ouviram ainda há pouco. Regina Fátima Caldeira é integrante da Comissão Brasileira do Braille e também do Conselho Ibero-Americano do Braille, o CIB. É pessoa cega, referência no tema. Regina é uma grande referência no tema no Brasil e no exterior. Outro que também é referência no Brasil e também representante em entidade internacional, está aqui com a gente, é Regina diretamente de São Paulo, capital, e ele diretamente do Rio Grande do Sul, é Adilson Corlassoli. Adilson Corlassoli já conversou com a gente aqui algumas vezes também no De Olho na Inclusão, representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil na Comissão Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E é delegado do Brasil no ICEV Latinoamérica, que é uma entidade internacional que apoia iniciativas de educação na área de deficiência visual. Regina, começo com você. Algo a acrescentar sobre a fala de Beto Pereira no Conanda? Olá, Marcos, olá, Aguinaldo, Wesley, telespectadores do De Olho na Inclusão. Sim, eu acho que estou de pleno acordo com o que disse o Beto e gostaria assim, de acrescentar, quando ele fala, né, em tecnologias, sim, hoje em dia a gente conta com tecnologias muito importantes, impressoras que imprimem centenas de páginas por minuto, programas especiais, softwares que ajudam a produção de livros em braille, de livros acessíveis no geral. Mas o que a gente gostaria de ressaltar é que a produção de um livro em braille não é uma produção tão simples como a produção de um livro em tinta, né? Um livro para pessoas que enxergam. Ela exige cuidados muito especiais que demandam tempo. Então, os livros eles deveriam chegar já acessíveis, né, de acordo com o desenho universal da aprendizagem, mas como isso ainda não acontece, eles precisam de descrições, de adaptações que demandam um tempo muito grande. Então, um dos caminhos, né, uma das questões que a gente tem que resolver para que o livro possa chegar às mãos dos alunos no primeiro dia de aula, como chega para os alunos que enxergam, então para ele chegar para um aluno com deficiência visual, seja cego ou com baixa visão, é preciso que ele comece a ser preparado com bastante antecedência, né? Um tempo diferente daquele que é usado para a produção de um livro em tinta. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas agora eu gostaria também de passar a fala para o Adilson. Já volto com você, Regina. Adilson, pois tem essa questão do tempo, e para que haja tempo e dinheiro suficiente para que a criança com deficiência visual receba o livro didático e não tenha essa frustração do caso citado por Beto, né, do garoto que diz que a maior tristeza dele na escola é perceber que os colegas e as colegas recebem o livro e ele, que é cego, não, tem que esperar. Para tudo isso é necessário que haja uma política pública, uma decisão política. E entra governo, sai governo, está longe de ser um problema somente desse governo atual, isso não muda. E você não vê movimentos para que mude. É isso, Adilson? Olá, Marcos. Olá, Wesley, Aguinaldo, todos os telespectadores. Prazer estar junto com a Regina, essa referência aí na área do Braille para todos nós. Realmente, Marcos, concordando com o Beto, com a Regina, a questão da produção, mas também a gente tem outros aspectos que eu acho importante que nós possamos trazer para o debate. Sem dúvida alguma, nós precisamos de uma política pública, né, que venha, né, que parta do nosso ente maior, que é o Ministério da Educação, e que possa chegar a estados e municípios, e que o aluno que está lá na ponta, na escola, lá no interior do estado, seja no Sergipe, no Acre ou aqui no Rio Grande do Sul, receba esse livro no mesmo tempo que os alunos que não têm deficiência.
Nós precisamos ter, então, o levantamento, né, desses alunos, onde eles estão, quais escolas eles estudam, para que, como o livro ele é produzido, né, com antecedência, e me parece que não há problema em relação à produção, pelo que já foi falado aqui, a tecnologia hoje tem nos ajudado muito, inclusive na produção dos livros em braille, né, os livros em formato acessível, que não é só braille, ele vem com braille, tinta, vem com todas as... a partir do desenho universal, como bem falou a Regina, mas nós precisamos, né, ter esse levantamento e precisamos, sim, que no primeiro dia de aula, assim como acontece com os demais alunos, o aluno cego ou com baixa visão também receba o seu livro, porque a lacuna é grande, mas é preciso que seja uma política orquestrada, né, partindo do Ministério da Educação, mas com o envolvimento de estados, municípios, para que lá na ponta o aluno realmente receba esse livro. Tem uma questão de logística, tem uma questão de levantamento de dados, saber onde está esse aluno. Quando ele muda de escola, quando ele muda de município, esse censo não pode demorar tanto, essa informação para chegar, para que realmente o aluno tenha acesso e acompanhe, tenha a sua escolarização no mesmo tempo que os demais alunos que não têm deficiência. Tá claro, Adilson Colassoli, eu gostaria que a Regina abordasse esse aspecto também, né? Não dá para jogar somente a responsabilidade no governo federal. Existe a outra ponta, que é a chegada desse livro. Uma vez viabilizado o livro em braille, ele precisa chegar, a logística precisa funcionar, como funciona com o Programa Nacional do Livro Didático para outros tipos de livro. E aí tem uma responsabilidade também de prefeituras e governos estaduais, um envolvimento necessário para que o livro em braille chegue. Conte um pouco sobre isso, Regina. É um trabalho de vários grupos. Claro que, né, o livro ele é escolhido, ele é preparado, é produzido, impresso, encadernado, e aí ele, né, tem que chegar até o aluno, né? Então, isso realmente implica numa logística que não depende somente, né, da produção, não depende só, né, de o livro estar pronto. É necessário, então, ele ser, né, distribuído e chegar, como disse o Adilson, de fato, né, aonde está esse aluno. Porque se ele chega, né, a uma escola já no ano seguinte, já com atraso, e se não existe esse levantamento, não existe onde está o aluno, né, ele pode chegar a uma escola onde já não tem o aluno, e o aluno que está esperando por esse livro já está numa outra escola onde não vai chegar o seu livro. Aí a gente vai encontrar essa frustração toda. Então, esse é um trabalho que realmente, como disse o Adilson, ele é um trabalho de todos, né? Um trabalho em âmbito federal, estadual, municipal, das próprias escolas, né? Para que elas respondam ao censo e indiquem exatamente, né, onde estão os alunos. Então, é um trabalho realmente grande, né, que envolve vários segmentos da sociedade, né? E para isso é necessário que haja uma política pública que realmente funcione. Regina, já vou te perguntar o que tem feito a Comissão Brasileira do Braille, onde você está, para pressionar as autoridades para que tudo isso aconteça. Antes disso, Adilson, conte para a gente, Adilson Colassoli, conte para a gente aqui, para os telespectadores do De Olho na Inclusão e para a nossa equipe, um pouco sobre a estrutura que o Brasil tem para fazer. Você falou que hoje existe tecnologia, existem instituições, não faltam instituições que fazem as versões em braille. Então, essa rede de instituições produtoras, né, do material em braille, ela é suficiente para dar conta de um país de dimensões continentais como o Brasil? Na verdade, Marcos, a gente tem instituições referência, né, nessa produção, o próprio Instituto Benjamin Constant, que é do Ministério da Educação, Fundação Dorina, mas também a gente tem a rede CAP, né, os CAPs, os Centros de Apoio Pedagógico para atendimento a alunos com deficiência visual, que durante muito tempo, né, funcionaram muito bem, e essa rede ela precisa, né, retomar esse trabalho, porque além de produzir, né, ela também dá esse apoio, porque nós temos CAPs em todos os estados, no Distrito Federal, além de alguns municípios, os CAPs e os NAPs, né, que são os núcleos de produção, e fazer esse trabalho. E a UNCB, como a UNCB está fazendo esse trabalho junto a órgãos do governo federal, e o Beto, né, em todos os lugares, né,
possibilidades que ele tem de se manifestar, ou mesmo contato com autoridades, levando essa questão. As próprias entidades afiliadas ao NCB também têm que fazer esse trabalho nos estados e municípios, de cobrar, porque tem os seus usuários lá, de repente tem um aluno que é atendido nessa entidade e que não está recebendo esse livro. Então a gente precisa, na verdade, a produção, e como já foi falado aqui, a tecnologia está ajudando, hoje a gente não tem problemas em relação à produção, porque inclusive temos indicativos aí que a cada ano, né, a produção no Brasil ela vem sendo ampliada, mas aí tem um outro aspecto, Marcos, que eu gostaria de destacar. Não adianta produzir essas páginas em braille, essas milhões de páginas em braille, esses livros chegarem até as escolas, mas ficarem nas prateleiras, como aconteceu durante muito tempo com equipamentos das salas de recursos multifuncionais, onde as impressoras braille chegavam, mas não saíam das caixas. Então esse livro também tem que, lá, quando chega lá na ponta, chega na escola, precisa chegar no aluno, e o professor que vai trabalhar com esse aluno precisa, né, ter um mínimo de informação para que esse livro realmente seja bem aproveitado, e com essa facilidade que tem hoje, porque até um tempo atrás o livro era só em braille. Hoje, como foi falado, ele é em braille, é em tinta, ele tem descrição de imagens, então é um livro que vem na perspectiva do desenho universal. Ele vai servir para o aluno cego, e quando o coleguinha dele, que não tem deficiência, olhar para aquele livro, ele também vai poder ajudar o seu colega e também vai poder se beneficiar, porque nós teremos ali o braille, teremos a escrita em tinta e os desenhos, né, com a descrição. Então, é realmente o caminho que nós temos que seguir, né, para que seja que tenhamos uma efetiva inclusão para o aluno cego, o aluno com baixa visão, junto com seus colegas, junto com o professor, que vai poder abrir o livro. Se ele abrir um livro em braille e o professor não sabia braille, ele não teria como ajudar o aluno. Hoje, ele tem, graças à tecnologia. Então, nós precisamos fazer que esse trabalho orquestrado aconteça, desde o levantamento dos alunos, a produção, a distribuição, toda a logística de distribuição, mas também realmente o aluno aproveitando e se beneficiando desse material lá na ponta. E daqui a pouquinho eu volto com os dois especialistas, convidados ilustres hoje do De Olho na Inclusão, Regina Fátima Caldeira e Adilson Corlassoli. Eu quero saber deles, inclusive, como é essa situação em países vizinhos, vizinhos do Brasil. Existe uma situação melhor ou pior na entrega dos livros didáticos em braille? E também o que vem fazendo a Comissão Brasileira do Braille para reverter essa situação? E Adilson Corlassoli, quero saber de você sobre a situação envolvendo a alfabetização, o caráter crucial dos livros em braille no processo de alfabetização das crianças. Wesley, eu volto com eles já já. Maravilha, Marcos Aurélio de Carvalho, vem para cá, Aguinaldo Borcati, porque a Microsoft lança curso de capacitação em tecnologia para pessoas com deficiência. Destaque com você, meu caro. Isso mesmo, a Microsoft, em parceria com a Soul Code Academy, lançou uma capacitação online e gratuita em tecnologia destinada a pessoas com deficiência. O curso, Wesley, destaca conceitos de computação em nuvem e inteligência artificial, que é um assunto que está muito em voga nesses dias. 30 pessoas com deficiência serão capacitadas. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, durante aproximadamente 12 semanas. A capacitação também inclui mentoria de profissionais da Microsoft, desenvolvimento de habilidades comportamentais e aulas de inglês, além de conceitos sobre tecnologia. O curso vai de março a junho de 2024 e pode ser que apareça a oportunidade de contratação pela Microsoft. As inscrições devem ser feitas até, anota essa data, hein? Até o dia 7 de março. 7 de março é a data limite para você que está interessado realizar a sua inscrição. E aí você deve estar perguntando, mas como que eu me inscrevo? Vou facilitar a tua vida muito. Já estou deixando agora aqui no link, na descrição aqui do vídeo, do De Olho na Inclusão, que você poderá acessar. Só que calma, não precisa ser agora. Acompanhe o De Olho na Inclusão, daqui a pouco o Marcos Aurélio vai voltar a falar com a Regina Fátima Caldeira e o Adilson Corlassoli. Você acompanha até o final o De Olho na Inclusão e depois você acessa o link que eu estou deixando na descrição e poderá, então,
se inscrever. E quem sabe terá a oportunidade. Quem sabe você seja uma das 30 pessoas que vão participar deste curso de capacitação ofertado pela Microsoft. É isso. É agora que o Marcos Aurélio volta, como prometido, para trazer a segunda parte da entrevista, da conversa com a Regina de Fátima Caldeira e o Adilson Corlassoli. Vamos lá, Marcos. É isso, Wesley, é isso, Aguinaldo, e vocês que acompanham o De Olho na Inclusão, estamos de volta com duas grandes referências. Eu pus aqui novamente nós em formato galeria, para que as pessoas com baixa visão ou as que enxergam percebam que estamos aqui os três, mas já já vocês vão acompanhar quem está falando. Regina Fátima Caldeira e Adilson Corlassoli. Regina diretamente da zona norte da cidade de São Paulo, Adilson Corlassoli diretamente da capital gaúcha, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para falar sobre esse limite que ainda temos no país, esse desafio que temos, que é fazer com que o livro didático em braille chegue para as crianças no mesmo momento, na mesma época em que chegam os demais livros para as demais crianças. Regina, Adilson, Regina, eu quero abrir esse bloco com a seguinte pergunta. Como estão os países vizinhos, né? Eles têm experiências, você que participa do comitê, aliás, do Conselho Ibero-Americano do Braille, eles têm experiências ainda mais complicadas que as nossas? Com algumas exceções de países, né, como Argentina, Colômbia, que são, né, que têm um desenvolvimento maior, a gente ainda encontra, né, na maioria dos países da América Latina, muita dificuldade na produção de livros acessíveis. Então, existe essa carência. Então, se a gente for considerar o restante da América Latina, a gente está numa posição privilegiada, porque estamos produzindo, né, como o Adilson disse, vários livros, né, milhões de páginas de braille, de páginas de livros em braille durante o ano, né? Então a gente está numa posição privilegiada porque em muitos países falta equipamento, falta pessoal capacitado, faltam recursos, né, para que isso aconteça de fato. Certo. O Adilson Corlassoli, diretamente do Rio Grande do Sul, fale para a gente sobre a importância do braille na alfabetização. Esse é um outro aspecto crucial, né? Sem dúvida alguma, Marcos. Eu sou um grande defensor da tecnologia. Volto a dizer, a tecnologia nos ajuda e muito. Nós temos que aproveitar todo esse avanço da tecnologia, mas junto com o Braille. No entanto, na alfabetização, nós não podemos abrir mão do Braille. A alfabetização das crianças cegas deve ser necessariamente em Braille. Não se alfabetiza criança cega a não ser através do Braille. Obviamente, quem já é alfabetizado e perdeu a visão, mais adiante, no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental, a gente vai usar outras tecnologias, as próprias linhas Braille, que a gente tem que ter no Brasil, mas esse é um outro assunto, mas fundamental também, que a UNCB com certeza vai cuidar desse tema também, mas a questão da alfabetização do aluno cego, não podemos prescindir do sistema Braille. Regina, fale, como eu tinha prometido aqui no final do bloco anterior, fale sobre a Comissão Brasileira do Braille. O que ela tem feito para tentar reverter esse quadro, não somente em relação aos governos atuais, mas até mesmo nos anteriores. Quer dizer, o que tem feito a comissão? A gente já fez um levantamento, né, conversamos bastante sobre essa questão do tempo. Então, como eu disse, existe uma diferença muito grande na produção de um livro em braille, um livro acessível e um livro em tinta. Então, para que a gente pudesse não permitir, né, que uma criança como esse garoto citado pelo Beto, né, não tivesse essa frustração tão grande de não ter o seu livro, seria necessário que a produção dos livros em braille começassem no mês de abril, né, do ano anterior àquele, né, a que se destinam aqueles livros. Outra questão né, para minimizar também essa questão do tempo, é a preparação de profissionais que vão trabalhar na produção desses livros. Como bem lembrou, né, o Adilson, então esses livros eles têm descrições de imagens, as pessoas têm que estar capacitadas para fazer essas descrições, tem que ter um conhecimento de braille, tem que ter um conhecimento de língua portuguesa. Então a formação de profissionais, de editores, né, que incluiria diagramadores dos livros e revisores, né, seria necessário haver cursos de formação para esses profissionais. O reconhecimento também da profissão, né, de editor e de revisor braille
foco de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para que, então, essa profissão seja reconhecida. Então, a gente está fazendo, né, também um lobby para que esse projeto venha a ser aprovado. E também um trabalho que a gente pretende fazer junto aos produtores dos livros, produtores que eu digo são os autores, né, os elaboradores dos livros didáticos, para que eles, quando elaborem seus livros, eles tenham, né, a noção de que existem públicos que têm necessidades especiais em relação a esses livros, né? Então, que esse livro já saia com a acessibilidade que vai facilitar, então, a sua produção no formato acessível. Então, e outra coisa também que a comissão faz, né, é trabalhar nos códigos, nas grafias Braille, né, para que existam normas, existam códigos que permitam que o livro saia de uma maneira padronizada. Então, a gente vai ter, já provavelmente para o próximo ano, o lançamento do Código Matemático Unificado, né, para a Iberoamérica, que vai ser atualizado e revisado, que foi revisado e atualizado, e que vai conter, então, toda a simbologia que vem sendo utilizada, porque hoje em dia tudo, né, evolui rapidamente, a escrita, a tecnologia. Então, a comissão trabalha no sentido de garantir que o Braille no Brasil esteja sempre de acordo com o Braille que é utilizado em outras partes do mundo, especialmente no grupo linguístico, né, de língua portuguesa e de língua espanhola. Regina e Adilson, que honra poder conversar com essas duas grandes referências aqui no De Olho na Inclusão. Um afetuoso abraço para os dois, Adilson no Rio Grande do Sul, Regina em São Paulo, muito obrigado. Nós conversamos com Regina Fátima Caldeira, ela que é integrante da Comissão Brasileira do Braille, integrante também do Conselho Ibero-Americano do Braille, que é o CIB, é pessoa cega, referência no tema em toda a América Latina. Adilson Corlassoli, também é dirigente da entidade dos cegos do Rio Grande do Sul, presidente da entidade, representante da ONCB, de nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil, na Comissão Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, delegado do Brasil no ICEV Latinoamérica, que é uma entidade internacional que apoia iniciativas de educação na área de deficiência visual. Então, não poderia ser melhor, nós conversamos aqui com grandes referências nesse assunto. Acabei de pôr os três, né, nós três na tela de novo, para que quem enxerga ou quem tem baixa visão possa olhar para os três. E, olha, muito obrigado aos três. E Wesley, Aguinaldo e telespectadores, a ONCB, como eu disse aqui na abertura do programa, vai firme também nessa pressão, juntamente com a Comissão Brasileira do Braille e outras entidades. E vai lançar em breve um documento sobre isso, pressionando as autoridades a resolver esse antigo problema. Regina Fátima Caldeira e Adilson Corlassoli conversaram com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Acompanhamos então o bate-papo do Marcos Aurélio de Carvalho, Adilson Corlassoli, Regina de Fátima Caldeira, aqui no nosso De Olho na Inclusão, falando desta temática que é o atraso na entrega de livros em braille para pessoas com deficiência. Aguinaldo Borcati, 2024 na área e ainda temos esse problema. Eu passei por isso em 2008, na verdade, quando eu estudava. O meu livro da 6ª série chegou quando eu estava na 8ª, para você ter uma ideia. E nada mudou ao que tudo indica, viu? Só o tempo de chegada do livro. Pois é, uma situação histórica já de muito tempo, muitos, né, já passaram por este problema e persiste, o que é lamentável, por tudo que a gente ouviu no programa de hoje, essa verdadeira aula, né, a respeito do assunto, o Braille tão importante. Já não basta as situações que a ONCB tem denunciado a respeito de tentativas de substituir o sistema Braille por outras supostas tecnologias, mas isso, né, a defasagem educacional é algo que é difícil de recuperar. É preciso, sim, essa luta, e é por isso que nós estamos aqui sempre de olho na inclusão, para forçar para que o poder público faça a sua parte, Wesley. A coisa ainda continua, Marcos Aurélio. Livros chegando atrasado aí para as crianças e adolescentes com deficiência, em pleno 2024. Pois é, vocês ouviram na fala de Beto Pereira, nosso presidente, no Conanda, na Assembleia Geral do Conanda em Brasília, na quarta-feira passada, o exemplo que Beto citou.
sobre uma criança para a qual foi perguntado qual é a maior frustração, a maior tristeza que tem. É ver que os amiguinhos receberam os livros e ela, por ser uma criança cega, não. Por outro lado, existe uma vontade, como disse o Beto, o atual governo está mostrando vontade de dialogar, de ouvir, de conversar. Já é um passo, né? Porque outros governos nem ouviam, ignoravam solenemente esse pleito e o pior, ainda faziam propostas de retrocesso. Então a gente devolve para a escola segregada, a escola especial. Não, com esse atual, pelo menos existe um caminho a ser percorrido. Um longo caminho, infelizmente, mas que é um caminho possível. E é por este caminho possível e por acreditar nesse caminho possível que a UNCB já está, através do presidente Beto Pereira e brevemente através de um documento, já está mostrando para as autoridades o caráter crucial dos passos que têm que ser dados para que essa situação se modifique. Bom, a gente vai continuar de olho na inclusão e trazendo todas as informações para você que acompanha aqui o nosso De Olho na Inclusão. Parece que voltou aquela história de tudo de esporte cair para Aguinaldo Borcati. Não sei qual é o acordo dele com o Gustavo Tornieiro, mas sei que a seleção brasileira feminina de goalball poderá ou estará nas Paralimpíadas de Paris, Aguinaldo Borcati. No último programa eu já dei uma prévia dessa notícia, né, Wesley? E agora eu vou passar em detalhe. É porque a seleção brasileira feminina de goalball recebeu um convite da IBSA, que é a Federação Internacional de Esportes para Cegos, para disputar os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A equipe brasileira tinha ficado de fora da competição porque não conseguiu se classificar através do Mundial e nem através do Parapan, né, que aconteceu ano passado, os Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Tinha que ser campeão do Parapan, não conseguiu, ficou de fora. Todos os amantes do goalball, o pessoal envolvido, ficou muito triste. Enfim, já estava a CBDV, né, a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, já estava nos preparativos pensando em 2028. Só que aí a Federação Internacional realizou o convite depois que a vaga destinada à África ela não ter sido preenchida, Wesley. Uma das vagas para os Jogos viria do Campeonato Africano, mas a disputa não cumpriu todos os requisitos do Comitê Paralímpico Internacional para se qualificar para os Jogos Paralímpicos. O Campeonato Continental lá da África contou apenas com 3 seleções femininas. Acontece que, de acordo com as regras do Comitê Paralímpico Internacional, a competição, para ser qualificatória, precisa ter 4 equipes. Aí a África perdeu a vaga que ficou para o Brasil. Então a seleção brasileira foi a convidada por ter sido a terceira colocada nos Jogos Mundiais da IBSA de 2023. O convite já foi lançado, falta apenas ser oficializado pelo Comitê Paralímpico Internacional, o que já nos permite dizer que é só uma questão de tempo para que a gente tenha essa notícia de forma oficial, tudo carimbado, assinado, protocolado, e a nossa seleção feminina vai representar, sim senhor, o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. E é claro, Wesley, a gente vai estar na torcida pelas meninas e também pelos meninos, né? Os meninos já tinham conseguido a vaga porque foram campeões mundiais em 2023. Boa sorte para a seleção feminina de goalball, que está com um novo técnico agora em 2024. Eu tenho certeza que você vai falar sobre isso e outras coisas mais lá no nosso Esporte Divisão na Rádio ONCB. Um abraço para você. Tem Esporte Divisão no Carnaval? Não tem, né? No Carnaval não, mas depois do Carnaval a gente vai voltar. Vai falar sobre a seleção de goalball e com uma entrevista exclusiva com o professor Alessandro Tozin. Né? O professor Alessandro Tozin, da seleção feminina. Ele assumiu em dezembro do ano passado, já teve fase de treinamento e ele vai falar com a gente no Esporte Divisão. A gente vai falar também sobre futebol. O teu Corinthians, né? Tem uma manchete já pronta para o Esporte Divisão, Wesley, que é: já se ouve o grito de Itaquera. Salvem o Corinthians. Tudo isso muito mais a partir das 8 da noite na Rádio ONCB, o som de todas as vozes. Bom carnaval para você, Wesley. Bom carnaval para o Marcos e para toda a gente boa e qualificada que está junto com a gente de olho na inclusão. Obrigado, Aguinaldo. Ô Marcos Aurélio, fala para ele que quanto mais alto, maior o tombo, viu?
Mas às vezes quanto mais baixo não tem força para subir. Mas de qualquer forma, a esperança é a última que morre. Às vezes não morre, mas cai. Grande abraço para você, Marcos. Até o próximo programa. Bom carnaval, viu? Um ótimo carnaval para todos vocês. E mesmo durante o carnaval, a equipe de jornalismo da ONCB, Rádio ONCB, canal YouTube ONCB na rede, redes sociais, a nossa equipe fica monitorando tudo. Monitora tudo o que acontece. Porque a gente raciocina da seguinte forma, né? As notícias não param, a informação não para, a luta pela inclusão não para. E nós também não vamos parar de ficar de olho na inclusão. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.